Você já parou para pensar como uma âncora realmente consegue segurar um navio gigante no meio do oceano? A maioria das pessoas imagina que é o peso dela, que basta jogá-la no fundo do mar e pronto, o navio está seguro. Mas a verdade é que o segredo da âncora está em algo muito mais engenhoso, e quase ninguém percebe isso. No coração dessa história há uma mistura de física, engenharia e sabedoria antiga. A âncora, por si só, não é a heroína dessa jornada. O verdadeiro poder está no conjunto, a corrente de aço, o fundo do mar e o modo como tudo se equilibra. É uma sinfonia silenciosa entre o homem e o oceano, e entender isso é quase como entender a própria natureza do equilíbrio humano. Quando um navio precisa parar em alto mar, ele lança a âncora, mas é a corrente que faz o trabalho pesado. Ela é formada por centenas de metros de elos de aço, cada um pesando dezenas de quilos. E ela não serve apenas para ligar a âncora ao navio, ela é parte fundamental da ancoragem. Quando cai na água, a corrente se deita sobre o fundo do mar e forma uma curva natural, que os marinheiros chamam de curva catenária. Essa curva funciona como um amortecedor, absorvendo a força das ondas e do vento. Enquanto o navio balança na superfície, a corrente respira com ele, cedendo um pouco e depois puxando de volta. A âncora, lá embaixo, só precisa morder o solo do mar. Quem mantém o equilíbrio é a curva da corrente. Na vida, muitas vezes é igual. Não é a força bruta que nos sustenta, mas a capacidade de ceder e ajustar. A âncora é a base, mas é a flexibilidade que nos mantém firmes. Nem todo fundo de mar é igual, e isso muda tudo na hora de ancorar. Se o fundo for rochoso ou coberto de algas, a âncora não consegue se fixar. Ela escorrega, se solta. Mas se o fundo for argiloso, arenoso e firme, a âncora morde o solo com precisão. Por isso, antes de lançar a âncora, o capitão estuda o fundo do oceano. Ele usa equipamentos que mostram a textura, a densidade e até a inclinação do terreno submarino. Porque de nada adianta uma âncora perfeita se ela tenta se prender em um solo errado. A mesma lógica vale para nós. Às vezes, o problema não está na força que temos, mas onde escolhemos nos firmar. Você pode ter a melhor estrutura do mundo, mas se tentar se estabilizar em terreno instável, vai escorregar. O segredo não é apenas ser forte, é saber onde se apoiar. A estabilidade do navio depende da forma como a corrente se comporta. Aquela curva chamada de catenária é o ponto de equilíbrio entre peso, tensão e gravidade. Imagine um arco suave de aço descansando no fundo do oceano. Quanto mais corrente se solta, mais a curva se deita e mais força ela consegue absorver. Se o capitão solta pouca corrente, o ângulo fica muito vertical e o navio pode ser arrastado pelo vento. Mas se solta demais, o navio balança livre, sem controle. Essa dosagem, nem muito, nem pouco, é o que define a estabilidade perfeita. E na vida, o mesmo acontece. Se você tenta controlar tudo, o peso te arrasta. Se solta demais, você deriva. O equilíbrio está na curva certa, na flexibilidade que permite firmeza, mas também movimento. Cada elo da corrente é padronizado e codificado com cores. Essas cores indicam os chamados grilhões, que são unidades de comprimento. Um grilhão equivale a 27,5 metros, e os marinheiros sabem exatamente quantos grilhões liberar dependendo da profundidade e das condições do mar. Em águas calmas, usa-se cerca de 5 vezes a profundidade de corrente. Em águas agitadas, até 7 vezes. É um cálculo preciso. Um erro de poucos metros pode colocar o navio em risco, e no oceano, não há espaço para erros. Na vida, é igual. Saber quanto soltar e quanto segurar é uma arte. De mais, e você perde o controle. De menos, e tudo quebra. O equilíbrio exige medida. Quando o navio precisa seguir viagem, recolher a âncora é quase um ritual. A corrente é puxada lentamente, metro por metro, até ficar completamente na vertical. Nesse momento, a âncora perde o apoio e se solta naturalmente do fundo. Nada é forçado. Os marinheiros sabem que, se puxarem rápido demais, podem danificar o guincho ou entortar os elos. E se esperarem demais, o navio pode começar a girar e se colocar em risco. Por isso, tudo é feito no ritmo certo. Paciência, sincronia e confiança, 3 virtudes que o mar exige. Há algo profundamente simbólico nisso. Às vezes, a gente precisa soltar devagar o que nos prende. Forçar demais quebra. Esperar demais nos faz perder o rumo. Mas quando a gente confia no tempo certo, a corrente sobe e o caminho se abre. A tecnologia moderna aprimorou o processo de ancoragem, mas nunca substituiu o princípio. Mesmo os maiores navios do mundo, superpetroleiros, porta-contêineres, cruzeiros,
ainda dependem de uma âncora e de uma corrente para parar com segurança. Os engenheiros calculam cada detalhe, o formato das garras da âncora, o peso exato por metro de corrente, o tipo de aço usado e até a velocidade ideal de descida. Em alguns modelos, sensores indicam a tensão da corrente em tempo real, ajudando o capitão a saber se a âncora está bem presa ou se está arrastando. Mas mesmo com tanta tecnologia, o princípio continua o mesmo há séculos. A âncora segura não pelo peso, mas pelo ângulo, pela forma e pela confiança na corrente. E assim como o mar, a vida também não muda tanto. Os princípios que sustentam a estabilidade humana continuam os mesmos: paciência, equilíbrio e harmonia. Desde a antiguidade, a âncora é símbolo de esperança e firmeza. Os navegadores a viam como o último recurso em meio ao caos. Quando tudo falhava, velas rasgadas, motores parados, tempestade ao redor, a âncora era o elo entre o homem e a terra, mesmo que invisível. Ela representa fé e resistência, porque uma âncora só cumpre seu papel quando o mar está bravo. Nos dias calmos, ela apenas descansa. Mas é nas tempestades que a gente descobre se ela realmente segura. Quantas vezes, na vida, não somos testados do mesmo jeito? Só quando tudo à nossa volta se agita é que percebemos o que, de fato, nos mantém firmes. Uma âncora, uma corrente e o oceano inteiro juntos ensinam uma das lições mais poderosas da natureza. A força que resiste não é a que enfrenta, é a que se adapta. O navio não desafia o mar. Ele aprende a dançar com ele. A corrente se curva, a âncora se ajusta e tudo entra em harmonia. É assim também conosco. Não é a rigidez que traz estabilidade, é a combinação entre firmeza e movimento. É saber quando segurar, quando soltar, principalmente, quando confiar. Então pense nisso: em qual parte da sua vida você tem tentado ser apenas a âncora, esquecendo da corrente que te conecta ao fundo certo? Quantas vezes você tentou se segurar pela força bruta, sem perceber que o segredo estava na paciência, no ângulo, na curva certa? Talvez o que o mar está tentando ensinar é que a verdadeira força está em saber se mover sem perder o centro. Se isso te fez refletir, então se inscreva, ative as notificações e continue navegando comigo. Porque entender o mar é, de algum modo, entender a si mesmo.